Hoje assinala-se o Dia Nacional do Doente com Artrite Reumatoide. É um problema que afeta entre 50 a 70 mil portugueses. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crónica de causa desconhecida e que afeta mais mulheres do que homens. É a primeira causa de incapacidade temporária e responsável por uma parte significativa dos pedidos de reforma antecipada. Os custos de produtividade e a falta ao trabalho rondam os 204 milhões de euros. Os doentes sentem dores frequentes e dificuldade em mobilizar as articulações. O tratamento precoce pode resultar numa melhoria substancial da qualidade de vida a longo prazo. É a nossa convidada reumatologista Ana Filipa Mourão, membro da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Doutora, muito bom dia. Obrigada pela sua presença. De facto, a intervenção mais precoce ajuda a melhorar em tudo um problema que, no fundo, com que os doentes têm que viver, não é? Mas quanto mais cedo detectado, mais fácil e mais simples de tratar também, não é? Aqui a grande batalha é ver logo estes doentes, portanto, doentes com doença reumática têm que ser logo referenciados para uma consulta de reumatologia, que é o médico especialista que tem formação específica nas doenças reumáticas, tendo em vista o doente não ter incapacidade nem dano articular. Portanto, se nós tratarmos logo estes doentes, eles nem sequer chegam a ficar com incapacidade e podem ter uma qualidade de vida semelhante à população em geral. Portanto, assim que surgirem os primeiros sintomas, o doente deve avisar o médico de família e depois ser reencaminhado. Exatamente. Assim que os primeiros sintomas são as dores nas articulações, principalmente nas mãos e nos pés. Mas quando falamos de dor, às vezes há uma dor que é mais ligeira, mas falamos de uma dor ou mais persistente durante quanto tempo, por exemplo? Pelo menos um mês e meio, dor muito forte de manhã, que é ao contrário do que se passa na artrose, não é? Que a dor dói mais ao fim do dia, uma dor que dura muitas horas de manhã, que acorda o doente durante a noite e que é acompanhada também por uma rigidez matinal muito intensa, ou seja, o doente não consegue fazer nada, não consegue pôr a pasta dos dentes na escova, não consegue abotoar os botões, não consegue atar os atacadores, às vezes o simples movimento de levar a colher à boca também o não consegue fazer porque não tem a destreza manual necessária para esses movimentos e, portanto, isto é uma grande queda, descida na qualidade de vida destes doentes, não conseguem fazer estas pequenas coisas. E depois as articulações podem estar inchadas, não é? E o doente também se pode sentir muito cansado. Mas o sinal de alerta é sempre as dores nas mãos e nos pés e o inchaço das articulações e esta dificuldade em mobilizar as articulações logo de manhã. O diagnóstico é fácil? O diagnóstico é relativamente fácil para os médicos que têm formação específica nesta área. Por isso é que é muito importante estas ligações informais com os médicos de família, não é? Portanto, haver uma boa comunicação entre os serviços de reumatologia e os médicos de família para os doentes serem logo tratados. Uma vez identificado este problema, como é que se trata? Há vários tratamentos, desde os tratamentos de base e nos últimos anos, quer dizer, houve uma revolução em termos de medicação, desde os medicamentos mais simples até medicamentos mais sofisticados, os chamados biológicos, que são muito eficazes a tratar estes doentes com artrite reumatoide. Portanto, os tratamentos vão desde os anti-inflamatórios, os corticoides e depois moléculas mais sofisticadas, como o metotrexato e os tais fármacos biológicos. Mas tudo via oral? Não. Os de base são via oral, portanto, os mais simples são comprimidos. Até o mais frequente são comprimidos que são dados uma vez por semana. E depois os fármacos biológicos, muitos são subcutâneos, em que o doente tem que se injetar uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, ou então por via endovenosa também. E estas comparticipações para ajudar nos tratamentos também são muito reduzidas? Em relação aos tratamentos de base, nós temos tido um grande avanço. Ainda agora foi aprovada uma comparticipação do metotrexato, que é um medicamento relativamente barato, mas que o doente não conseguia, muitos doentes não aderem à terapêutica porque não têm dinheiro. O que se pretende é que os doentes, os que podem fazer esta medicação de base, tenham uma comparticipação total, porque assim nem sequer têm que chegar aos medicamentos mais sofisticados, que estes sim têm uma comparticipação na íntegra pelo Estado. E, portanto, se nós conseguirmos que haja menos doentes a começarem biológicos e que esta comparticipação seja total, é muito bom para os doentes, porque não têm que gastar tanto dinheiro para o seu tratamento e o Estado tem custos muito menores com incapacidade ao trabalho, faltas ao trabalho, reformas por invalidez. Que são as principais causas, não é? Os principais custos da artrite reumatoide são as reformas por invalidez, porque nós sabemos que nos primeiros 10 anos de doença, mais de metade pede a reforma por invalidez. Portanto, o que queremos é tratar logo estes doentes, porque aqui o tempo perdido é literalmente tempo perdido, em que estamos a deixar a articulação destruir-se, não é? Portanto, temos que tratar logo
logo, que é para o doente nem sequer ficar com incapacidade e não há necessidade de ter baixas no trabalho, nem reformas por invalidez se o doente for bem tratado. Doutora Ana Filipa Mourão, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, bom dia. Obrigada a nós.